Sua casa deveria ser seu refúgio, mas você se sente constantemente cansado nela? Parece que, ao cruzar a porta, um peso invisível recai sobre seus ombros, tornando o descanso uma tarefa quase impossível? Essa sensação de esgotamento, que parece não ter origem no trabalho ou na rotina, é mais comum do que imaginamos. É aquela irritabilidade que surge do nada, transformando diálogos tranquilos em discussões amargas. São as pequenas coisas, os desentendimentos, que escalam para grandes brigas, como se uma força invisível soprasse as brasas do conflito. Talvez seja uma melancolia persistente que paira no ambiente, um desânimo que não se dissipa, mesmo em um lindo dia de sol. Sua casa deveria ser seu refúgio, mas você se sente constantemente cansado nela? Parece que, ao cruzar a porta, um peso invisível recai sobre seus ombros, tornando o descanso uma tarefa quase impossível? Essa sensação de esgotamento, que parece não ter origem no trabalho ou na rotina, é mais comum do que imaginamos. É aquela irritabilidade que surge do nada, transformando diálogos tranquilos em discussões amargas. São as pequenas coisas, os desentendimentos que escalam para grandes brigas, como se uma força invisível soprasse as brasas do conflito. Talvez seja uma melancolia persistente que paira no ambiente, um desânimo que não se dissipa mesmo em um lindo dia de sol. Podemos pensar em nosso lar como um corpo vivo. Assim como nosso corpo físico, ele também pode adoecer energeticamente. As discussões constantes são como febres, sinalizando uma inflamação nas relações. Os objetos que quebram com frequência, as pequenas panes inexplicáveis, são como dores agudas, apontando para um ponto de desequilíbrio. E o cansaço coletivo, essa energia estagnada, é o sintoma de que o fluxo vital do ambiente está comprometido. E se esse clima pesado não for apenas estresse, mas um sinal de que a harmonia espiritual do seu lar está sendo perturbada? Como nos ensina o nobre amigo André Luiz, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, nosso lar é uma extensão de nós mesmos, um reflexo direto de nossa vibração. A boa notícia é que o mundo espiritual nos envia sinais claros. Precisamos apenas aprender a ler a linguagem da energia. E hoje vamos fazer exatamente isso, começando a entender as mensagens que ecoam silenciosamente entre as paredes de nossa casa. E essa decodificação se torna muito mais clara quando conhecemos os padrões, os sintomas recorrentes que os benfeitores espirituais nos descrevem. Nesta nossa reflexão, com o amparo de nossos guias, vamos mergulhar fundo para identificar os 5 sinais mais comuns de que um lar está sob a influência de uma obsessão espiritual, um processo de desarmonia que vai muito além da matéria. Faremos isso com base nos ensinamentos de André Luiz, esse abençoado repórter do mundo espiritual que, através das mãos de Chico Xavier, nos legou um verdadeiro mapa sobre as dinâmicas entre os 2 planos da vida. A promessa é que, ao final deste estudo, você terá a consciência necessária para diagnosticar a saúde espiritual da sua casa e, mais importante, para iniciar um processo consciente de cura e proteção. O conhecimento liberta do medo e nos entrega a responsabilidade. Por isso, entenda, você está prestes a receber as chaves para transformar sua casa de um campo de batalha invisível em uma fortaleza de luz. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento profundo, vamos firmar nossa intenção no bem, preparando nosso coração e nossa mente para receber essas verdades. Vamos nos unir em uma só vibração. E para que essa vibração se transforme em uma ação concreta de amparo mútuo, quero te convidar a firmar seu compromisso com a luz agora mesmo. É um gesto simples, mas de um poder imenso quando feito em comunhão. Escreva aqui nos comentários a senha devocional. Eu protejo meu lar com luz. Não veja isso como apenas palavras. Cada comentário que surge com essa frase se torna um tijolo de luz, construindo em tempo real uma muralha vibratória de proteção ao redor do lar
de todos que estão conectados aqui. É a nossa caridade vibracional, a nossa corrente do bem em ação, fortalecendo a egrégora de amparo que nos sustenta. É a prova de que não estamos sozinhos. Com essa intenção firmada e nossa corrente fortalecida, estamos prontos para receber o conhecimento. Vamos buscar a sabedoria de quem viu e descreveu essas dinâmicas com seus próprios olhos espirituais. Nossa análise será guiada pelos relatos de André Luiz. Esse nobre espírito, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nos revelou em detalhes as complexas mecânicas das influências espirituais em obras imortais, como Nosso Lar, Missionários da Luz, e nos domínios da mediunidade. O princípio mais importante que ele nos ensina é o da lei de sintonia. Ele nos mostra que nenhuma influência espiritual ocorre sem que haja uma porta aberta. Espíritos sofredores ou obsessores apenas se conectam onde encontram afinidade. Pensamentos de raiva, mágoa guardada, pessimismo constante e os vícios que nos enfraquecem. Com essa base, vamos analisar o primeiro e mais visível sinal de que essa sintonia negativa pode estar ativa dentro da sua casa. O primeiro sinal é a presença de brigas e uma irritabilidade constantes. Você sente que discussões por motivos insignificantes se tornaram a rotina em sua família? André Luiz explica que os espíritos obsessores se alimentam das energias densas geradas pela discórdia. Eles agem como insufladores psíquicos, potencializando um pequeno atrito, até que ele se torne uma explosão de raiva, da qual eles se nutrem. Com isso, o lar se transforma em um barril de pólvora emocional. É aquela toalha molhada na cama que vira uma discussão sobre desrespeito e desamor. Para quebrar essa sintonia, pratique a oração do silêncio. Ao sentir a irritação subir, afaste-se por um minuto, respire e peça mentalmente: Senhor, inspira-me a paz. Essa desarmonia, infelizmente, não se limita às relações, mas afeta também a própria estrutura física do nosso lar. Isso nos leva ao segundo sinal: as quebras e os problemas materiais inexplicáveis. Eletrodomésticos queimam com frequência? Canos estouram ou lâmpadas piscam sem motivo aparente? A doutrina nos explica que a energia mental desequilibrada, nossa e das entidades que atraímos, pode adensar o fluido cósmico universal ao redor dos objetos, causando panes. A casa se torna um campo magnético desregulado, fritando os circuitos mais sensíveis. É a TV que para de funcionar na hora da prece ou o chuveiro que queima repetidamente. Para reverter isso, pratique abençoar seus bens. Ao usar um aparelho, agradeça por sua utilidade. Se algo quebrar, antes de se irritar, faça uma prece pedindo a restauração da harmonia. E assim como a energia afeta os objetos, ela afeta principalmente seus moradores, drenando sua vitalidade. Esse dreno energético nos conduz ao terceiro sinal: o desânimo, a sonolência e um cansaço extremo. Você sente que, por mais que durma, já acorda cansado, especialmente em casa? André Luiz descreve isso como vampirismo energético. Entidades de baixo padrão vibratório se acoplam ao nosso campo áurico e sugam sutilmente nossa vitalidade. O lar, que deveria ser um ponto de recarga, torna-se um dreno. É como ter ladrões de energia invisíveis em casa. O resultado é aquela vontade incontrolável de se jogar no sofá ao chegar do trabalho, cancelando planos e sentindo uma tristeza sem motivo. Para reverter, eleve a vibração. Coloque uma música elevada, acenda um incenso e ande pela casa fazendo a prece de Cáritas em voz alta. Esse dreno de energia não é apenas físico. Ele ataca diretamente nossa central de comando, a mente. O ataque à mente se manifesta como o nosso quarto sinal, a avalanche de pensamentos intrusivos e um pessimismo constante. Sua mente é frequentemente invadida por medos desproporcionais, lembranças ruins ou pressentimentos sombrios.
André Luiz ensina que obsessores projetam suas próprias angústias na mente de suas vítimas, que muitas vezes acreditam que aqueles pensamentos são seus. Nossa mente é como uma antena de rádio. Em um lar desarmonizado, ela sintoniza as estações de baixa frequência do umbral. Para retomar o comando, crie seu mantra de luz, como: eu sou filho de Deus, apenas o bem tem poder sobre mim. Repita-o em voz alta, sempre que um pensamento negativo surgir, como quem troca a estação do rádio. E qual o objetivo final de todos esses ataques? Afastar-nos da única fonte de proteção verdadeira. Essa fonte é a nossa fé, nossa conexão com o alto. E aqui se revela o quinto e mais astuto dos sinais, o afastamento da espiritualidade e da prece. Você sente uma preguiça inexplicável só de pensar em orar ou ler o Evangelho? O objetivo supremo da obsessão é isolar a pessoa de sua conexão com Deus. A prece é luz, e a luz afasta os seres da sombra. Por isso, eles inspiram o sono, o tédio e 1000 desculpas para nos impedir. Sua prática espiritual é um escudo de luz, e o trabalho deles é convencê-lo a largá-lo. Para romper essa barreira, faça o desafio do minuto. Comprometa-se a orar com o coração por apenas 1 minuto todos os dias. A persistência nesse ato mínimo reabre o canal. Perceber esses sinais é o primeiro passo. Agora, precisamos entender como a cura de um lar impacta tudo ao nosso redor. O impacto é muito maior do que podemos supor. A harmonização do nosso lar não é um ato isolado, é uma ação que reverbera em todas as áreas da nossa vida. Quando a energia da casa flui, a prosperidade encontra portas abertas. Nossa saúde física responde, pois o corpo se refaz em um ambiente equilibrado. A harmonia familiar floresce. Nossa casa é nossa primeira sociedade. Ao curá-la, contribuímos para a cura energética da nossa rua, do nosso bairro e, por fim, do planeta. Cada lar em paz é um tijolo na construção de um mundo melhor. A responsabilidade é imensa, mas o poder de escolha é inteiramente seu. E essa escolha se apresenta a você todos os dias, a cada momento. Essa escolha se apresenta como uma encruzilhada espiritual. De um lado está o caminho do piloto automático, onde permitimos que a negatividade se instale por descuido. Do outro, o caminho da vigilância e oração, onde escolhemos conscientemente o que pensar, sentir e fazer. Nenhum obsessor pode permanecer onde não encontra abrigo. A sintonia é a chave. A faxina dos pensamentos e dos sentimentos é a única que realmente expulsa os hóspedes indesejados da alma e do lar. A mudança exterior é reflexo da transformação interior. E lembre-se, a decisão de acender a luz dentro de casa é o que verdadeiramente importa. Essa decisão é a chave de tudo. Hoje, aprendemos a vigiar os sinais, as brigas, as quebras, o desânimo, os pensamentos intrusivos e o afastamento da fé. Não os veja com medo, mas como os alarmes da alma, nos chamando de volta ao caminho. Guarde esta verdade em seu coração. Onde a luz é constante, a sombra não permanece. Saiba que você não está sozinho nesta jornada. Este canal é nosso porto seguro, nossa comunidade de luz. Juntos, somos sempre mais fortes. Por isso, se este vídeo iluminou seu entendimento, seja um instrumento divino. Curta para espalhar essa vibração. Inscreva-se para fortalecer nossa corrente. E, acima de tudo, compartilhe com alguém cujo lar pode estar precisando deste socorro. Seja você o farol na vida de alguém hoje. Que a paz de Jesus permaneça em seu coração e agora com mais luz em seu lar. Fique com Deus.